Graças a Deus. Glorificado seja o nome eterno do Senhor. Nos sentimos contentes, felizes por pertencermos ao Senhor. Somos um pertence do Senhor. Deus te abençoe, Billy. Continue abençoando, continue te usando de uma maneira tão simples e natural na qual Ele faz todas as coisas, e eu vejo que é uma pessoa muito especial na qual Deus deu aí ao nosso irmão José Benjamin Pérez. E eu me sinto muito contente toda vez que a pessoa pensa o que a Bíblia diz, que o Senhor nos comprou com o seu sangue. Somos pertence do Senhor. E o Senhor nos comprou para quê? Para que nos adquiriu? Para que o sirvamos, para que o adoremos e para termos comunhão conosco. Lembrem que essa era a razão pela qual Deus ali fez Adão, e ele descia porque ele queria ter comunhão com o ser humano, queria se comunicar, queria comunicar os seus mistérios, queria falar da sua grandeza, da sua glória, e vez por outra receber a adoração desse ser que ele havia criado, porque a oração envolve um reconhecimento, onde tu reconheces que o Senhor te fez, não é tu mesmo que te fizeste, mas o Senhor a ti, e te fez para que o adore. E em outro lugar o deixou para que o servisse no jardim do Éden. Cuida deste jardim para servir ao Senhor. Estas são as mesmas razões pelas quais Ele nos comprou, para ter esta comunhão conosco, para poder nos revelar seus mistérios, para poder nos revelar o seu mistério. Ele quer nos dar a conhecer a sua grandeza, a sua glória, a sua obra. E ele diz que a esses adoradores Ele os busca para que o adorem. Os verdadeiros adoradores, eles os buscam, assim que Deus se agrada. Com essa adoração sincera, de coração puro, com que nós adoramos ao Senhor. Estamos muito agradecidos a Deus. Como são os verdadeiros adoradores? As pessoas que estão predestinadas para ter contato com Deus, as pessoas que estão predestinadas para Deus dar-lhes a conhecer os seus mistérios, as pessoas que Ele predestinou para que o sirva, uns de uma maneira, outros de outra, mas esse serviço a Deus tem que ser de coração, com amor, com agradecimento, com reconhecimento. Muito bem. Podem se sentar, meus irmãos. Não vou e não queremos tirar tempo do ungido de Deus, porque a sexta, Ele sempre nos traz uma mensagem bem completa, e nós, queremos dar a Ele todo o tempo, ao ungido de Deus. Temos conosco hoje alguns pastores, na qual nos sentimos felizes deles estarem aqui conosco. Amanhã teremos uma reunião de pastores. Que horas essa reunião começa, José Raul? Às 9 da manhã. Estaremos aí em Matamoro, em uma reunião de pastores, colaboradoras, e estaremos reunidos desde as 9 da manhã, com a ajuda de Deus. E quando a mensagem do nosso irmão José Benjamin Pérez já chegue até nós, já o colocamos, e enquanto isso estamos revisando essas mensagens que Ele está nos trazendo, que Ele nos trouxe, porque nós dependemos dessa mensagem.
Nós dependemos da palavra de Deus. Deus faz tudo por sua palavra. E, portanto, essa palavra, eu preciso dela. Para a minha transformação, como o irmão William diz, que a palavra é a que corta as pedras na medida certa para formar o lugar santíssimo. E esta palavra vai nos cortando, vai nos polindo, para que formemos este lugar santíssimo, que o lugar santíssimo já está concluído. O que Deus está é aperfeiçoando. Porque Deus disse isso, Ele disse, ser perfeito, como eu sou perfeito. Ele nos levará a essa perfeição. É a sua palavra a que nos... Bom, por aqui nós temos o nosso irmão Ismael, de Montemaior, José Luiz Maldonado, que já são dos primitivos, dos antigos. Palácios também eu conheço faz muitos anos. Braulio Pacheco, José Raul Hernandes. Como tu estás? Como tu te sentes? Como tu vais, José? Eu estou orando para que Ele te cure completamente. Carlos Martínez está conosco, mas de Brownsville está pelo sul conosco, conectado. Eu falei com ele faz um tempinho. Bruno, é um privilégio ter-te aqui com Lorena, é uma honra, é uma bênção. Eu preciso falar contigo uma palavrinha. Marco Antônio Reis, bem-vindo. Está aí Marco Antônio, Deus te abençoe, Marco Antônio. E Juan Nieves, muito bem-vindo, todos esses pastores. Esperamos que Deus nos dê hoje uma bênção muito grande através desta mensagem que o nosso irmão William Souto Santiago nos traz, a 7ª dispensação. Essa é a dispensação que estamos hoje, que é a dispensação do reino. Agora, observe, eu vou tirar uns minutinhos aqui ao nosso irmão, com a permissão do nosso irmão José Benjamin Pérez, para fazer uma menção da mensagem de domingo, que é a trajetória da construção do templo de Deus. Nós tínhamos ouvido esta mensagem do irmão William. E vejam, não nos demos conta que o irmão William estava trazendo para nós uma profecia tão clara, está nos falando na palavra profética. Tem uma parte onde ele nos fala de que o mensageiro do tempo final terá que ser um judeu. Não apenas preparar a igreja, mas também vai ao povo de Israel, tem que ser um judeu da tribo de Judá. E o irmão William, eu ouvi ele dizer algumas vezes que ele era da tribo de Efraim. Em algumas ocasiões ele disse, talvez, se Bruno, não sei se Bruno chegou a ouvir, ele nos mostrou também em uma ocasião, no antigo livro que tinha, eu acho que foi Dr. Pagano que mostrou esse livro, como os de Efraim se estabeleceram na ilha de Porto Rico. E Efraim é o que tem a primogenitura. E o irmão William disse em várias mensagens que o povo de Israel não podia ser estabelecido
o seu reino em Israel sem a primogenitura. Era necessário a primogenitura. Essas duas varas, vara de Efraim e vara de Judá. E veja, Deus os tinha ali em uma ilha. E essas duas varas na mão de um profeta. Então vem a ser uma só vara, porque quem estabelece isso, nós tínhamos ouvido isso, não é verdade? E essa mensagem, nesta manhã, quando eu estava voltando, revisando, eu estava falando com a minha esposa, digo, veja que maravilha, como o irmão William nos falou todas essas profecias e nós não nos demos conta. Na página 19 dessa mensagem, ele diz, para esse tempo final, se dobra a esquina da dispensação da graça à dispensação do reino. Para esse tempo final, dobra na esquina da dispensação da graça para a dispensação do reino. Para esse tempo final. Onde estão todas as promessas para o último dia? Onde estão todas as promessas para o último dia, no cumprimento da ressurreição dos mortos e a nossa transformação e todo o resto? Em que parte? Na dispensação da graça ou na dispensação do reino? Porque diz que nessa dispensação estão todas as promessas para o último dia. É o irmão William que está nos dando essa profecia. E onde está também? Aí também está a grande voz de trombeta. Ou seja, aí está a trombeta final. Tu tem aí, à medida que tu vai lendo, não é verdade? Aí está a trombeta final. Voz de arcanjo, digamos, a voz de mando, voz de arcanjo e trombeta de Deus, trombeta final. Aí está a trombeta final. Onde está? Estão aí prometidos os trovões que emitirão suas vozes, os trovões. E o que o irmão Branham disse na página, eu acho que foi na página 128, que a fé de rapto estava nos trovões. E o que mais o irmão William nos revelou sobre isso? Que esses trovões se dariam a conhecer em uma carpa. Não seria em outro lugar. Toda esta profecia tão clara porque o irmão Branham não conseguiu ter essa carpa, embora ele sim, ele procurou. E o irmão William também. Mas não foi para ele porque faltava uma parte importante, que era a trombeta final. A trombeta final é a trombeta do jubileu. A trombeta do jubileu é a que nos dá tudo o necessário para nós obtermos o cumprimento de todas as promessas de Deus. Então veja o que nos diz. Conforme nos diz aqui nesta parte que eu venho lendo, os trovões emitirão suas vozes, conforme Apocalipse capítulo 10, e darão a conhecer o mistério que foi falado. Mas que João não pôde escrever porque foi proibido escrever os símbolos do que foi falado. João não pôde escrever porque ele disse, João, não escreve isso. Não podia ser dado a conhecer nesse tempo. Era um mistério que Deus tinha reservado para a parte final do sétimo selo. Isso está para ser dado a conhecer. Veja o que ele está nos profetizando, o irmão William. Isso está para ser dado a conhecer
cumprido, para ser cumprido e dado a conhecer neste tempo final. Vê que ele está profetizando. Isso que os trovões falaram e que vão falar em uma capa é o que vai dar para nós que coisa? A fé de rapto. É isso o que os profetas dizem. E nós tínhamos passado batido. Isso está para ser dado a conhecer, para ser cumprido, dado a conhecer neste tempo final. E o que os trovões darão a conhecer vai ser a segunda vinda de Cristo. Isso é a vinda de Cristo, a sua igreja. Vem? E na segunda vinda do Senhor, a vinda do Senhor com os seus anjos, o qual esse é o maior mistério pelo qual houve silêncio no céu, em Apocalipse capítulo 8, quando foi aberto o sétimo selo no céu. Que profecia tão tremenda! E quando será tudo isso? Quando tudo isso vai acontecer? Ao dobrar a esquina. Só verão isso, apenas verão, apenas entenderão os que dobrem essa esquina. Os que façam o dobrar a esquina. Esses são os únicos que verão isso. Por isso o reverendo William Branham falou tanto. Estamos dobrando uma esquina, o irmão Branham disse. O irmão Branham falou disso, que estamos dobrando uma esquina. Ou seja, passando de uma dispensação a outra dispensação. Mas o irmão Branham passou de uma dispensação a outra dispensação? Você se dá conta que ele não passou? Vê, ele não passou de uma dispensação a outra dispensação. Sim, saiu da dispensação e passou, como chama aqui, ao pescoço, a brecha. Ele estava parado na brecha. Ele, como precursor, o irmão Branham disse, ele, como precursor, está anunciando o que vai acontecer. E por isso eu estou falando como se isso já estivesse acontecendo. Ele diz que ele está falando, o irmão Branham está falando disso como se estivesse acontecendo. Qualquer um diz, mas se ele está dizendo que está acontecendo? Não. Ele estava profetizando, porque o precursor já estava ali, que está anunciando as coisas aí para o que vai acontecer depois dele. E aí começou a se entrelaçar gradualmente a dispensação do reino com a dispensação da graça. Veja, toda esta profecia o irmão William deu. Mas no final, depois que esteja feito o completo entrelace, não estava feito? Depois que este entrelace esteja completo, feito, continua apenas a dispensação do reino. Lembrem disso, continua a dispensação do reino. E então, o qual vai introduzir o reino milenial. Vocês se deram conta? Aconteceu no tempo de William Branham? Não. Aconteceu no tempo de William Soto? Tampouco. O que eles fizeram? Eles profetizaram do que viria. Vejam bem, quando já entramos na dispensação do reino, pois no final de 2018, início de 2019, quando ele disse, parem isso outro e parem isso outro, porque isso correspondia à dispensação da graça. Isso nos dá a conhecer muito claramente o ungido de Deus. E nós sabemos que é tal como Ele está nos indicando.
É aí, nesse entrelaço, onde soa a trombeta final, a grande voz de trombeta, que chame junto aos escolhidos do último dia, os corta com a palavra profética, porque está cortando as pedras que formam este lugar santíssimo, os corta com a palavra profética, o Espírito Santo, por meio da mensagem do último dia. Ele corta essas pedras. Tremenda profecia. Corta essas pedras vivas para colocá-la em seu povo, sua igreja, seu templo. Já não na parte do lugar santo, nem no átrio, mas para formar com estas pedras vivas o lugar santíssimo do seu templo espiritual, onde é colocada a arca do pacto, que é Cristo, o anjo do pacto, a palavra. Então veja, isto sim é tremendo, tudo o que ele nos dá a conhecer aí. A profecia, como nos dizia um ungido de Deus, em uma mensagem, ele disse, sobe aqui, onde eu estou. Tem um rapto espiritual, ele disse ali, porém, ele disse, mas não estava acontecendo senão no campo espiritual. Realmente não podia, porque até que este lugar não estivesse concluído, as pedras vivas que formam o lugar santíssimo, todas essas pedras ali, em seu lugar, é quando ele pode dizer, abrir a porta, entrem. Essa porta se abre, é uma portinha que o irmão William pinta ali. Eu não sei se vocês chegaram a ver na era de pedra angular, uma portinha. Essa porta tem que entrar por essa porta. Se não entra por essa porta, e é o duplo ministério de Moisés e Elias, porque no lugar santíssimo é onde estavam os querubins. E agora está falando da igreja de Jesus Cristo, que se completa no lugar santíssimo. Veja, que coisa tão tremenda e que profecia tão tremenda nos deu o irmão William, e nós tínhamos passado despercebido. Damos graças ao nosso irmão José Benjamin Pérez, que nos colocou essa mensagem no domingo passado. Aí estará a pedra não cortada de mãos, na página 21, no último parágrafo. Bruno, é tu que está lendo aí, que eu estou vendo. Aí estará a pedra não cortada de mãos. Aonde vai aparecer a pedra não cortada de mãos? No átrio? No lugar santo? Com alguns dos mensageiros? Não. Tem que aparecer no lugar santíssimo, quando esteja completa essas pedras vivas. Aí estará. Aí estará, é uma profecia, aí estará a pedra não cortada de mãos. Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja. Aí será onde manifestará sua glória no último dia. É uma profecia, não é? Aí é onde manifestará a sua glória no último dia, no lugar santíssimo. Entre essas pedras vivas, dali sairá a mensagem do último dia para a sua igreja, que formam o seu templo espiritual. E também para os que dormiram nas eras passadas, que sempre estão ouvindo desde o paraíso, a sexta dimensão, vêm até aqui e estão vendo as diferentes etapas onde a igreja vai passando. Eles veem e ouvem e entendem tudo o que é falado. Que profecia tão preciosa, meus irmãos. E não tínhamos visto.
Mas graças a Deus que esse ungido de Deus está sendo guiado a colocar-nos essa mensagem para que vejamos. Somos bem-aventurados de poder ouvir este ensinamento, que é o que está nos preparando, está nos dando esta fé de transformação e rápido. Não queremos tirar mais tempo ao ungido de Deus, que Ele nos perdoe se nós nos excedemos um pouquinho, porque isto sim é tremendo. E eu recomendo que vocês voltem a ler essas profecias. Vamos nos colocar de pé para receber ao ungido de Deus, o nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez, de Porto Rico.